O ovo é um alimento muito interessante sob dois aspectos. O primeiro deles é porque a maioria das pessoas gosta do ovo. Ele é saboroso, é prático, é versátil, de fácil acesso e a textura macia do ovo faz com que ele seja consumido de uma forma bastante tranquila, principalmente pelos idosos. Além disso, o ovo tem toda uma estrutura química, né, que é composta de proteína. Então o ovo é um alimento fonte de proteína que é importante para todas as faixas etárias, principalmente para o idoso, que tem uma questão muito importante que está relacionado à perda de massa muscular, na qual chamamos de sarcopenia. Além disso, o ovo contém vitaminas, minerais e carotenoides. Então, ele é um ovo, um composto muito nutritivo. Dentre as vitaminas, nós temos as vitaminas do complexo B, e dentre essas vitaminas a gente destaca a vitamina B12, o ácido fólico, e de uma forma muito expressiva nós temos a colina. A colina é uma vitamina do complexo B que é responsável pela transmissão do impulso nervoso, faz parte das membranas, todas as membranas celulares, e também faz parte da cognição, é responsável pela cognição. Além disso, o ovo contém as vitaminas lipossolúveis, então nós temos aí vitamina A, D, E e K, e o ovo é um dos poucos alimentos que contém vitamina D na sua composição. Olha só como o ovo é rico. Entre os minerais nós temos assim uma variedade aí, ferro, magnésio, zinco, manganês, e de forma muito expressiva nós temos o selênio. Então o selênio contribui com quase 50% das nossas necessidades diárias. E por que ele é tão importante? Porque é um mineral super antioxidante, que atua na tireoide, para um melhor funcionamento da tireoide, tem uma função no sistema imune, então ele colabora para a prevenção de doenças não transmissíveis. A luteína e a zeaxantina são dois carotenoides que dão a coloração amarela para a gema. E esses carotenoides são extremamente antioxidantes. Eles combatem os radicais livres nos olhos que são proporcionados pela luz azul e pela luz solar. Então eles protegem os nossos olhos da degeneração macular relacionada à idade. E um aspecto bastante interessante relacionado aos carotenoides é que, pelo fato desses carotenoides estarem envolvidos num meio gorduroso, que é a gema do ovo, ele é facilmente absorvido. Então, o ovo é um alimento, um super alimento. Então, devemos comer ovo. Ficou melhor, né? Ovo é um alimento que pode ser consumido em vários momentos do dia. Pode ser servido, no café da manhã, no almoço, no jantar, porque ele proporciona a saciedade. Então, consumir um ovo no café da manhã pode favorecer a redução de beliscos ao longo do dia. À tarde, ele também é uma estratégia bastante interessante para que você chegue no jantar com uma fome mais controlada. Então, comer 2 ovos no lanche da tarde, por exemplo, que pode ser na forma cozida ou na forma de omelete, ovo mexido, me proporciona aí 12 gramas de proteína com gordura, com um pouco de gordura aí. Isso vai dar uma saciedade, e aí, principalmente para as pessoas que desejam muito comer doce no final da tarde, ter essa estratégia é bastante interessante, porque diminui essa vontade de comer doce. Então, acho que é bem interessante. E de que forma a gente pode consumir esse ovo? Podemos consumir simplesmente com
com pão na forma de panqueca, na forma de crepioca, na forma de uma misturinha aí de ovo, banana e aveia, que é bastante interessante, né? Forma um bolinho, então isso esse tipo de preparação fica bem saborosa e dá um conforto porque é docinho. Quando o assunto sobre ovo se refere a mitos e verdades, existem dois mitos que eu acho que são importantes de comentar aqui. O primeiro mito é em relação à gema, né? Quando você quebra o ovo, a gema apresenta uma película, uma fibra branquinha do lado dela e que simplesmente faz parte da clara, só é uma proteína um pouco mais fibrosa. E as pessoas acham que aquela fibra branquinha fornece, que proporciona o odor no ovo, ou então falam que aquela parte branquinha é embrião, né? Inventam uma série de histórias. E na verdade, aquela partezinha branca que você enxerga na gema, né? Que está do ladinho da gema, se chama chalaza e tem simplesmente a função de manter a gema centralizada no ovo, só isso. Então ela não tem função, ela tem função sim de manter a gema centralizada, mas não é ela que proporciona odor ao ovo e não é outra coisa a não ser proteína. Tanto é que quando você cozinha o ovo, você não enxerga essa película branca, né? Então, fique tranquilo. Se você quer ter uma preparação sem cheiro de ovo, é só peneirar a gema, porque a película que envolve a gema é que dá esse odor. O segundo mito relacionado ao ovo é a questão do colesterol. O ovo efetivamente tem bastante colesterol na sua composição, até porque se esse ovo gerasse um novo ser, seria necessário colesterol para formar esse novo ser. Então, esse colesterol está em grande quantidade no ovo e as pessoas acham que esse colesterol faz mal para a nossa saúde. Na verdade, o que aconteceu? Em 1968, a American Heart Association estabeleceu que o consumo máximo de colesterol por dia era de 300 miligramas, né? E o consumo de ovo deveria ser reduzido. Com isso, a população ficou com essa ideia, né, na cabeça de que não poderia se comer ovo. O tempo passou e os estudos foram sendo realizados ao longo de todo esse tempo, mostrando que o colesterol do ovo não faz mal, o ovo não aumenta o risco de doenças cardiovasculares, derrames, doenças coronárias. Muito pelo contrário, ele ainda protege o nosso organismo, né? E estudos mostram, inclusive, que o consumo do ovo aumenta o HDL. É importante lembrar que o ovo tem alguns componentes, como colina, como luteína, zeaxantina, que são nutrientes antioxidantes e que melhoram, inclusive, né, a proteção relacionada ao HDL. Então, esse é um mito das pessoas e hoje, mais do que nunca, os estudos científicos mostram que o ovo não causa nenhum mal ao coração. A salada, é interessante que a salada seja composta por verduras, né, com folhas, principalmente verdes escuras, variadas, com tomate, cenoura e outros ingredientes que possam deixar essa salada colorida e atrativa. Isso significa ter, além de fibra, vitaminas, minerais, compostos bioativos que vão melhorar a sua saúde. O que acontece é que quando a gente introduz o ovo, essa salada ela vai ficar mais nutritiva, porque eu estou incrementando proteína nessa salada.
E isso é bastante interessante porque eu posso tornar essa salada de numa forma mais completa. E esse ovo, ele entra nessa salada ou na forma cozida ou na forma pochê, que fica bastante interessante, fica muito atrativo. Agora, a dica é, como é que eu faço um ovo cozido? Então, colocamos esse ovo na água, deixamos essa água ferver. A partir do momento da fervura, eu vou contar 12 minutos e aí eu retiro esse ovo da água e coloco em água fria ou gelada, justamente para acabar com o cozimento desse ovo. E aí ele vai ficar bonito e a salada vai ficar super atrativa. Quando o assunto é legumes, eu tenho algumas dicas, né? Como é que você introduz o ovo nesses legumes? Podemos fazer um omelete de forno, então cozinhar esses legumes, depois bater os ovos, adicionar esses ovos numa assadeira juntamente com os legumes e levar no forno. É uma forma bastante interessante de se comer legumes e colocar proteína, colocar o ovo aí, vai ser muito bom. Uma outra alternativa é fazer o soufflé, né? Então eu vou refogar esses legumes, né? Vou temperar da forma como desejar e daí eu vou bater a clara em neve, vou adicionar a gema, vou misturar delicadamente esse ovo nesses legumes, colocar no ramequim e levar ao forno. Então são dois tipos de preparação muito práticos, né? E que dá um charme e podemos comer esse ovo de forma diferente. E se numa refeição o ovo entra como prato principal, entra juntamente com uma salada e ele entra com legumes. Uma outra alternativa é utilizar esse ovo numa massa. Então, uma massa bastante famosa, onde se usa o ovo, é o macarrão à carbonara, né? O ovo entra na finalização desse prato, é um prato bastante saboroso, bastante conhecido e é uma forma de inserir a proteína nessa refeição. O ovo é um alimento de origem animal, logo não existe ovo vegetariano produzido a partir da galinha. Mas existe uma empresa hoje que produz um produto que tem uma composição parecida ou feita com proteína vegetal e que é embalada de uma forma diferente, né? Utilizando a embalagem que se usa para armazenar os ovos. Então a gente tem hoje um ovo vegetariano, né, que é feito com proteína vegetal, mas que não é da galinha, e sim é um produto industrializado, né, e que usa todo um artifício ou uma embalagem, né, diferente e que é muito interessante, está no mercado. O fato do ovo ter um sabor neutro, ele faz parte de 90% das receitas que podem ser preparadas salgadas ou doce. E nós temos muitos doces preparados com o ovo. E a gema efetivamente tem uma ação espessante, então por isso ela entra no preparo de cremes, de mingaus, né? E que torna a preparação bastante saborosa. Então, quando nós falamos em doce, por exemplo, podemos fazer um mingau e incrementar com uma gema de ovo, e eu estou incrementando essa preparação, que pode ser tanto um recheio de bolo, um pavê ou um mingau para ser oferecido, por exemplo, a um idoso ou uma criança. Isso é bastante interessante, tá? Uma outra questão relacionada ao ovo é a clara. Então, a clara
o batimento da clara faz com que haja uma incorporação de ar nas proteínas, né, dessa clara. E então dá aquela forma bonita, né? E com ela nós podemos fazer, por exemplo, suspiro, merengue, pudim de clara. Então, essa versatilidade faz com que o ovo seja muito bem-vindo em quase todas as preparações. Além disso, nós temos aquelas sobremesas únicas, né? E de fácil preparo, por exemplo, um pudim de leite que vai o ovo e eu uso o liquidificador, um bolo onde eu uso o liquidificador também. Então, são receitas práticas, fáceis e que a gente prepara rapidinho e temos uma sobremesa ou um lanche da tarde bem saboroso e nutritivo.